Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Meu nome é Pedro. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já teve alguma curiosidade para entender o que é BeFree, né? O que é que isso significa, o que é que está dentro da BeFree. Algumas pessoas me procuram, me perguntam e eu sempre tive muita dificuldade em mandar um PDF, né? Tá aqui, a BeFree é isso aqui, olha isso aqui. Apesar de ter a página, né, onde eu explico, mostro, tem lá depoimento das pessoas que já passaram pela BeFree, dos resultados que elas tiveram, do efeito que esse trabalho teve na vida delas, é, por mais que tenha tudo lá, às vezes isso ainda é um pouco intangível. Então, para a gente ter absoluta transparência, eu resolvi gravar esse vídeo abrindo tudo, né? Mostrando efetivamente como que funciona a BeFree por dentro, tá? Então, eu tenho até um PDF aqui, eu vou abrir ele no Canva e te mostrar resumidamente ele, já vou direto para a plataforma de aulas enfim, para outras referências mais tangíveis, para facilitar essa sua compreensão, esse seu entendimento, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui. Tá no Canva aqui, né, no editor do Canva, porque, enfim, eu tô gravando só um trecho da tela e se eu botar no modo apresentação ele vai para a tela inteira e aí eu perderia a diagramação aqui da gravação, que meu monitor tem uma proporção um pouco diferente, de 1920 por 1080, mas não vai ser um prejuízo. Cara, o que é a BeFree? Certo? A BeFree, ela é um compilado dos meus últimos 5 anos no mercado no code. Os primeiros 2 anos ainda muito, vamos dizer assim, numa fase de preparação, de afiar machado, de estudar, de aplicar em demandas pessoais no meu negócio antigo, mas que também vem, vamos dizer assim, na evolução de quase 20 anos antes disso na área comercial de pequenas, médias e grandes empresas. Trabalhei muitos anos vendendo serviço, vendendo coisas, vendendo produtos, desde a operação, porta a porta, vendendo realmente no centro da cidade, entrando de lojinha em lojinha, oferecendo um produto, até supervisão, gerência, direção regional, até cargos de alta complexidade, de alto nível como é que eu posso dizer, de exigência estratégica. Em 2014 mudou tudo. Tive uma questão de saúde que eu decidi, enfim, mudar o rumo profissional da minha vida e passar a trabalhar com uma coisa que realmente me interessava. E desde 95, 96 que eu tive meus primeiros contatos com HTML, com a internet e de lá para cá nunca abandonei esse gosto, nunca foi minha profissão de verdade até 2014, né? Acabei seguindo outros caminhos de formação, fui para engenharia elétrica, abandonei, fui para administração e aí fui trilhando minha vida profissional até que nesse momento em 2014 eu resolvi voltar para o que me interessava, o que me dava tesão pela vida, que era a tecnologia. E aí voltei a estudar, voltei a me interessar pela área, mas logo também minha paixão por venda era muito mais forte naquele momento. Comecei a montar equipe, contratar pessoas, a coisa foi crescendo, criamos uma agência, depois da agência nasceu o produto, do produto nós captamos, transformamos numa startup, essa startup captou investimento, depois vendemos, né, tive a oportunidade de sair do negócio no fim de 2021 e, e desde então tenho me dedicado exclusivamente à minha vida de dev no code, de dev bubble. Então, o método free, né, esse conjunto de experiências, de aprendizados, de vivências ao longo desses anos, ele desagou nessa nessa estrutura que eu trago como proposta. Aqui tem a minha visão de mercado e de negócio. Aqui tem meus aprendizados que só os cabelos brancos nos trazem, né? Fiz 43 anos agora, no fim do ano passado, no fim de 2024. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 7 de janeiro de 2025, às 11 e pouco da noite, que foi a hora que deu. É... E todo o meu aprendizado como profissional da área. Já fui dono de agência, já tive produto, já captei investimento, já vendi. Depois disso, prestei serviço para
várias empresas como Dev No Code no mundo inteiro, projetos entregues no Japão, em Dubai, Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos, Canadá, até no Brasil. Até no Brasil eu tive cliente. Mas o mercado internacional sempre foi a minha prioridade por questões óbvias, né? Ganhar em moeda forte é muito mais seguro, é muito mais interessante do que ganhar em real. Tive recentemente na BubbleCon em Nova York, onde eu fui finalista da votação do Community Awards. Fui mentor do Immerse Program do Bubble. Hoje sou membro do CAC, que é o Comitê de Advisory da certificação do Bubble. Rodamos agora no fim do ano, em dezembro, 2 meetups, os 2 primeiros meetups oficiais Bubble no Brasil, os 2 primeiros em língua portuguesa. E isso foi, cara, motivo de muito orgulho, porque o nosso meetup para devs já foi o maior meetup online do Bubble no mundo inteiro. Então, isso dá um gostinho do poder do nosso mercado, do tamanho e da força do nosso mercado brasileiro, e não só brasileiro, mas de falantes de português, né, de lusófonos. E, enfim, não sei se você assistiu ou não assistiu, mas todo esse material, toda essa gravação, todo esse conteúdo foi disponibilizado para todos que se inscreveram. E se você não participou, não tem problema, não faltará oportunidades. Nós vamos fazer muitos outros. Trabalhei como tech lead em uma empresa que usa no-code no Canadá por 2 anos. Hoje presto consultoria para essa empresa e para outras empresas, para algumas agências. E venho desde o finzinho de 2023 tocando a BeFree, amadurecendo o método Free e trabalhando na construção desse mercado de devs de elite brasileiros para o mundo. Tá? E aí eu vou explicar um pouco mais de qual é a minha visão disso, né? De como que eu trabalho isso e como que isso de fato tem gerado resultados reais, reais mesmo, tá? Então o método Free tem 4 pilares. O primeiro deles são os fundamentos da liberdade. Então, cara, antes de qualquer coisa, de qualquer ação, eu preciso me certificar de que eu estou pronto para executar aquela ação. Eu estou preparado para ela. Eu estou pronto para assumir a responsabilidade de assinar um contrato, de assumir uma vaga, de pegar um projeto. É muito comum no nosso mercado de no-code o discurso da velocidade. O no-code é rápido, o no-code é fácil, o no-code, puta, qualquer pessoa consegue fazer rapidamente. E não é mentira, é rápido mesmo. Mas o rápido não são 2 semanas. O rápido são 3 meses de estudo dedicado, depois mais 3 meses de validação ali para criar um portfóliozinho com substância, como a gente diz aqui no Ceará. São 6 meses, cara. 3 a 6 meses de preparação. Cara, não é nada. Você não faz nada nesse período profissional. Você pode pegar o espírito da coisa, você pode entender mais ou menos qual é a ideia daquilo. Mas você afirmar que você está pronto para ir para o mercado em 15 dias para prestar um serviço de tecnologia, eu entendo que é irresponsável. Irresponsável principalmente com você mesmo, consigo mesmo. Porque, meu irmão, cara, eu de verdade não acredito que você está apto ou apta a oferecer um serviço de desenvolvimento, a assumir um papel de responsabilidade técnica em uma empresa, uma startup, uma agência, em um negócio, em um cliente direto, com esse tempo de dedicação. Acho que nenhum gênio, né, nenhum. Tem pessoas, né, super dotadas, enfim, mas nem essas pessoas estarão prontas nesse timing. Aí você pode até olhar e dizer, não, Pedro, mas eu conheço uma pessoa que era dev tradicional e veio para o Bubble e rapidamente conseguiu. Em 15 dias ele conseguiu. Mas você concorda comigo que se essa pessoa veio de um mercado tradicional, como dev high code, para o no code, ela não tem só 15 dias de preparo, ela tem anos de preparo antes. Ela pegou e aplicou isso no contexto do no code com base em todo o arcabouço de conhecimento prévio que essa pessoa tinha. Então, falar de 3 meses de estudo, de preparação, para você criar esse fundamento, criar essa base, cá entre nós, é
super tranquilo, né? É de fato rápido, não é imediato, mas é rápido. Então, dentro disso, a gente faz, eu trabalho dentro da BeFree o nivelamento técnico nessa etapa. Então, eu vou trabalhar com você e aí, cara, não importa se você já é um dev Bubble há algum tempo e quer se posicionar para o mercado profissionalmente, ganhar melhor, aplicar para melhores projetos, melhores vagas e melhores oportunidades, ou se você está chegando agora. Porque se você está chegando agora, obviamente, você vai começar ali da trilha zero, que é uma trilha de introdução mesmo, assim, cara, o que é o editor, o que é a aba de workflow, entender o contexto do Bubble. Depois você vai para módulo 1, módulo 2 e assim você vai seguindo no seu trabalho em sequência para desenvolver essa autonomia, essa habilidade técnica. Se você já trabalha com a ferramenta, talvez ali o módulo 0 seja dispensável para você, porque são conceitos realmente muito, 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 muito básicos. Mas o módulo 1 do Boilerplate, que é o projeto que a gente trabalha, o primeiro projeto que a gente trabalha na trilha técnica, mesmo desde o módulo 1, é importante você seguir, é importante você trilhar esse caminho, para que a gente esteja alinhados nos conceitos. Eu nunca vou me preocupar dentro do material técnico da BeFree em lhe dar a solução mais rápida ou a proposta mais rápida de desenvolver alguma funcionalidade. A minha prioridade, a minha, como é que eu posso dizer? A minha energia não está no rápido, na velocidade especificamente. A minha energia está focada no que é melhor. Qual é a melhor forma de fazer isso? Qual o melhor método para executar isso? Qual a melhor maneira de estruturar isso? Que não necessariamente vai ser a mais rápida naquele momento, mas que ela vai ser a mais rápida ao longo do projeto. Se a gente pensar na longevidade do nosso trabalho, porque ela vai estar bem construída, bem executada, bem planejada, bem estruturada, então eu não vou precisar voltar para aquilo depois para corrigir uma falha, um descuido ou um problema que surgiu de uma ignorância minha ou de uma pressa minha. O exemplo que eu dou normalmente para, né, para tornar mais clara essa diferença de visão é que normalmente quando a gente vai aprender Bubble, a gente vai aprender no code, o que é que mais se fala no mercado? Olha aqui como é rápido trabalhar com Bubble. Vamos construir uma tela de login. Existe no editor de design, na aba de design, na árvore de elementos, embaixo delas nós temos um menu de elementos, que é um elemento do tipo input. Clica e arrasta para a tela, esse elemento de input nós vamos dizer que é do e-mail. O outro elemento, nós vamos arrastar outro elemento de input para a tela que vai ser assim. Nós vamos arrastar agora um outro elemento que é um botão que vai ser o login. Ok? Aí agora a gente clica aqui nesse login. Tá vendo esse botãozinho de adicionar um workflow? Clica nesse botão e existe uma ação que se chama Log User In. Essa ação precisa de um valor de e-mail que a gente vai puxar do input e-mail e precisa de um valor de senha que a gente vai puxar do campo de senha. Clicou, vamos exibir aqui um alerta, uma mensagem só para confirmar que o usuário foi logado. Viu como foi rápido? Durou 1 minuto. Em 1 minuto, nós construímos uma tela de login. Essa tela vai funcionar? Vai. Essa tela está completa? Não. Essa tela está profissionalmente estruturada? Não. Essa tela está considerando todo o contexto que envolve uma aplicação? Não. Quando eu vou trabalhar com você a construção do módulo de login, de autenticação em geral, eu passo, cara, 4 horas de aula com você. Sei lá quanto tempo, 5 horas de aula com você. Mas no processo de construção dessa tela de login, desse módulo de login, esse módulo de login ele vai funcionar se ele estiver numa página, ele vai funcionar se ele estiver num pop-up, ele vai fazer o gerenciamento dinâmico de URLs, para que ele não se perca e num refresh de página. Ele vai ensinar a você como utilizar custom events de forma a tornar a sua aplicação organizada. Ele vai usar back-end workflows para fazer todo o processo de validação de segurança no ambiente do servidor e não no ambiente do usuário. Essa tela ela vai lhe ensinar conceitos de reaproveitamento de componentes, de como enxugar a sua aplicação para que ela... Por que é importante enxugar a aplicação? Porque quanto menos componentes eu tiver nela, menos peças móveis eu tenho
no meu projeto que podem dar bug, que podem gerar conflitos de inconsistência de dados. Torna o meu app mais leve porque eu vou transportar menos código, então isso impacta na performance. São tantas decisões holísticas quando a gente pensa no desenvolvimento de projeto que, cara, isso precisa ser dito, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser discutido num nível profissional. Eu não estou preocupado em ensinar a fazer um login em um minuto, estou preocupado em ensinar a fazer um login profissional, que qualquer pessoa do mundo inteiro que receba um trabalho seu, olhe para o seu trabalho e diga, meu irmão, altíssimo nível. Que isso seja inquestionável. Esse vai ser sempre o meu objetivo do nivelamento técnico. Então, mesmo que você já esteja no Bubble, que você já trabalhe com Bubble, que você já tenha vivência de desenvolvimento, é importante você passar por essa trilha. Porque no processo, muitos conceitos você já vai conhecer, mas talvez muitas aplicações daqueles conceitos você não vá conhecer. Talvez a forma de planejar, de pensar e de enxergar a sua aplicação seja um pouco diferente. E eu não estou trazendo dentro dessa proposta de ensino porque eu tirei do nada. Eu estou trazendo porque eu sou tarado por isso. E eu estou nesse jogo no alto nível há um bom tempo. Eu não estou nesse jogo para brincar, eu estou nesse jogo para ser o melhor que eu puder ser. Eu já investi muita grana para me especializar nisso. Eu estudo isso todo santo dia. Eu desenvolvo todo santo dia. E todo dia eu melhoro um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E essa minha melhora, ela reverbera no conteúdo. Então, esse nivelamento técnico, eu tenho certeza, eu não conheço ninguém até hoje que não aprendeu coisas novas nesse processo. Mesmo gente muito boa tecnicamente, tá? Como que a gente aplica melhores práticas no nosso trabalho? E a construção do boilerplate dentro desse projeto. Desculpa, desse processo de nivelamento técnico. Que o boilerplate ele vira depois dinheiro no seu bolso. Boilerplate é o quê? Um conceito muito comum na programação tradicional, que é uma aplicação de base. Cara, eu sei que a maioria dos projetos que eu vou fazer vai precisar de um login, resgate de senha e cadastro. Eu sei que a maioria dos projetos que eu vou fazer precisam de uma integração com IA. Eu sei que a maioria dos projetos que eu vou fazer precisa de uma integração com WhatsApp, SMS. Eu sei que a maioria dos projetos que eu vou fazer vai precisar de um dashboard com gráficos, com tabelas, com CRUDs, com integração com meio de pagamento, cadastro de planos, cadastro de clientes, cadastro de tarefas, com Kanban. Eu sei que são recursos, são integrações, são estruturas de trabalho que muito provavelmente vão se repetir em muitos projetos. Então, se eu construo minha base de projeto, o meu boilerplate nesse processo, isso significa que isso vai se tornar um ativo meu. Isso vira um recurso meu, que isso significa dinheiro no meu bolso. Eu hoje, todo, uh, todo projeto que eu vou começar, que eu uso o meu boilerplate, eu ganho no mínimo 40 a 60 horas de trabalho. Isso significa margem de lucro no meu bolso, porque esse tempo ele está previsto no projeto. Só que eu fiz o meu mise en place. Eu tenho padrão de trabalho. Eu ganho tempo para atividades mais nobres, ao invés de ficar me repetindo naquela mesma atividade constantemente. Tá? Então, enfim, tem muita coisa aqui no Fundamentos de Liberdade sobre, enfim, como criar uma base forte para trabalhar. A partir disso, nós temos a estratégia, o empoderamento, né? Perdão, esse é o terceiro passo. Segundo passo, realização do potencial. O que é a realização do potencial? É realizar todo esse fundamento que nós criamos em um plano, em um projeto, em um processo. Como que está o seu cenário atual? Quais são suas metas e seus objetivos? Qual o seu perfil de trabalho desejado? Porque por perfil de trabalho tem muitas variações. Você pode querer trabalhar como freelancer, você pode querer montar uma agência, você pode querer trabalhar como funcionário de uma agência, você pode querer trabalhar para uma empresa, você pode querer trabalhar como prestador de serviço para outras agências, você pode, cara, você pode criar seus produtos, né? Criar seus SaaS, seus micro SaaS. Tem mil e uma possibilidades de modelo de negócio para você trabalhar. Você pode criar um modelo de produto de serviço produtizado com recorrência.
Você pode querer vender plugin, você pode dar consultoria. Cara, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer nesse sentido. E a gente precisa aterrissar isso e colocar isso dentro de um plano. Inclusive, essa semana, ontem, teve a primeira aula ao vivo do ano e o tema foi exatamente esse, né? Quanto tempo você vai ter disponível para esse trabalho? Às vezes você já tem um trabalho, você vai ter que começar part-time para testar, para se validar, para ganhar segurança, ganhar confiança, e aí você continuar galgando os seus degraus, com calma, com planejamento, sem pressa, mas sem pausa, que esteja num plano definido dentro de um, de um, de um processo com começo, meio e fim. E nessa fase eu lhe ajudo com ferramentas, com orientações para ajudar, né? Para estruturar esse seu plano. Próxima fase, empoderamento, né? Próximo pilar do método Free, o empoderamento através da estratégia. Qual o nicho e segmento de mercado que você vai atuar depois da gente definir, né, de fazer o levantamento de análise na etapa anterior? Como que você vai desenvolver o seu portfólio de forma estratégica? Por exemplo, hoje numa mentoria, foi engraçado, na verdade em 2 mentorias, tive 2 sessões de mentoria, porque algumas pessoas estão na Be Free Academy, né, que é todo o conteúdo coletivo de aulas, Discord, aulas ao vivo, aulas gravadas, enfim, todo o conteúdo que é de todos, e outras pessoas estão no programa de mentoria, que além da Be Free Academy, tem encontros individuais mensais comigo, para a gente trabalhar exatamente a evolução, né, daquele plano personalizado, individualizado daquela pessoa. E foi interessante porque eu tive hoje 2 sessões de mentoria com 2 mentorados que são devs tradicionais, que vieram para o no-code, e que o tipo de portfólio deles é completamente diferente do tipo de portfólio tradicional que a gente está acostumado. O tipo de estratégia para quem tem esse perfil é completamente diferente. São habilidades diferentes, com oportunidades diferentes para atuar em nichos diferentes, com modelos de negócio diferentes. Então por que eles vão ter que seguir a trilha igual de todo mundo? Agora, onde é que a gente insere isso? Como que a gente pensa isso? E é nesse sentido que a gente trabalha essa etapa do método, né? De como criar esse posicionamento. Qual é o networking que você vai construir? Quem são as pessoas com as quais você vai buscar estabelecer relacionamento que vão ser importantes na sua estratégia para o mercado? Qual o plano de conteúdo, qual o plano de posicionamento que você vai executar dentro da sua estratégia de mercado? Cara, sem estratégia, nós somos seres errantes. A gente vira. Como é que eu posso? A gente vira zumbis. A gente simplesmente vive se a gente não tiver estratégia. Então é importante nos trazer sempre para o eixo do nosso plano, do nosso objetivo, da nossa meta, de tudo que a gente realmente se compromete de verdade. E aí a última etapa é a evolução na entrega de valor, porque também não basta só entregar, tem que ter uma entrega de valor. Quando a gente trabalha na construção de um projeto, aquele projeto, mesmo que você ache egoísta, ele é para você. Você está colocando, eu criei isso aqui, vou entregar na mão do meu cliente, mas isso aqui é meu, esse filho é meu, eu estou construindo para mim, ele é um ativo meu. Se eu entrego um projeto que eu entendo que ele não tem valor, eu entendo que aquele projeto ele foi só um escambo de tempo por dinheiro. Porque ele não vira um ativo que eu posso usar ele como referência para ele virar mais dinheiro depois. Para que eu possa mostrar para as pessoas e as pessoas entendam que eu vou entregar um padrão de trabalho similar para ela. Então eu tenho que ter muito claro na minha cabecinha qual o meu padrão de entrega. Eu tenho um processo de entregar projeto, eu tenho um checklist, eu tenho uma documentação, eu tenho um rito de entrega, eu tenho um processo de controle de qualidade dos meus projetos. Ah, Pedro, mas o cliente não quer pagar por isso. O seu cliente não quer, porque você não sabe se vender, você não sabe se posicionar. Eu tenho certeza que os clientes, os bons clientes, vão querer pagar por isso. Porque eles pagam. Cara, o mundo é muito maior do que até onde o nosso olho alcança. A gente não pode medir o mundo pela nossa régua. Ah, nunca vai ter um cliente que vai pagar US$ 100.000 por um projeto. Vai. Tem. Tem todo dia. US$ 20.000. US$ 10.000. Você como freelancer, você consegue cobrar projetos normais
de 60 mil reais, um projetinho de 2 meses? Mais difícil, né? Mas existe. Muita gente. Né? Enfim, isso aqui eu disse que ia ser breve, mas acabei me estendendo, né, nessa explicação. Mas eu prometo que agora eu vou ser mais objetivo. Dentro disso, eu divido, né? Aqui é só um parâmetro de nível, né? Para você entender em que fase da escada de evolução você está. Isso aqui está no site da BeFree, depois você olha lá também, enfim, e lê com calma, não vou me ater a isso agora. Mas aqui o que é importante de mostrar ainda aqui no PDF e depois vou mostrar na prática. Eu divido nosso processo de aprendizado em 3 trilhas principais. Trilha técnica, onde todo o assunto é ligado ao desenvolvimento em si. Na trilha técnica, eu trabalho isso com 2 propostas. Uma proposta de aprendizado contínuo aplicada a um projeto. Então, o primeiro projeto, boilerplate. Então, até o fim desse mês, está entrando em mais ou menos ainda umas 50 aulas do boilerplate para finalizar. Quando o boilerplate finalizar, já tem o outro projeto iniciando, que é a da plataforma da BeFree, a nossa plataforma interna. E é legal porque esse projeto eu estou documentando todo o processo dele, desde conceito, levantamento de requisito, definição de stakeholders, escrita de histórias de usuário, definição do PRD, distribuição disso ao longo de semanas, ao longo de sprints, quebrado por épicos, issues e etc. Enfim, todo o processo de desenvolvimento da nossa plataforma está sendo documentado em forma de aula. E isso tudo está dentro da trilha técnica. Então, a trilha técnica continuada, ela segue essa lógica. Nós temos um projeto e executamos esse projeto inteiro seguindo todas as melhores práticas, e ao longo dessa execução a gente vai abordar todos os temas. Back-end workflow, front-end workflow, integração de APIs com APIs externas via API Connector, fornecimento de API do Bubble para fora via Data API ou API Workflows, otimização, performance, segurança, design, responsividade. Eu já tenho acesso ao editor mobile, já tenho aula apresentando o editor mobile do Bubble em primeira mão para vocês. Então, a trilha técnica, existem essas aulas continuadas, sequenciais, e existem aulas extra pontuais. Aulas extras pontuais são, cara, hoje nós vamos falar sobre API Connector. Nessa aula extra, por exemplo, técnica de API Connector, eu não perco tempo com você dizendo API Connector é um plugin. Não, isso eu entendo que todo mundo que chegou ali já sabe. O que é que eu vou tratar nisso? O que a gente normalmente não fala. Como que eu tiro o meu coelho da cartola no API Connector? Como que eu tiro o melhor que ele tem? Quais são as melhores práticas e os melhores segredos e truques que eu fui aprendendo ao longo do tempo ligados ao API Connector. E aí a gente tem um conteúdo complementar específico de API Connector. Vamos falar sobre responsividade e UX e UI mobile. Cara, nós vamos montar naquela aula um projeto com todas as melhores práticas que eu conheço de layout mobile, de construção, de como tornar a aplicação com aquele look and feel mobile, né? Com aquela sensação de aplicativo. E aí a gente vai profundamente nisso. No outra aula técnica vai ser sobre CSS, como que a gente consegue estilizar nossas aplicações além da caixinha, né? Com o máximo de liberdade. E aí a gente aprofunda nesse aspecto. Enfim, né? De otimização, injeção de código JavaScript customizado, usando o ChatGPT para ajudar você, desenvolvimento de plugin. Enfim, existem essas aulas complementares técnicas que vão entrar cirurgicamente em pontos específicos, mas que não estão na sequência do boilerplate ou da plataforma BeFree ou de outras aplicações que a gente vai ter de uso contínuo, de desenvolvimento contínuo. Essa é uma trilha que não acaba nunca. É uma trilha que ela está constantemente sendo atualizada. Toda semana tem aula nova técnica. Soft skills técnicas. Aí é mais ligado a projeto, gerenciamento de projeto, levantamento de requisitos, definição de escopo, definição de planejamento executivo de desenvolvimento, rotinas de gestão de projeto, rotinas ágeis de rituais de comunicação com o cliente, controle de qualidade ou QA, né, para a gente garantir que nossas aplicações sejam entregues coerentes, testadas, validadas e estáveis.
enfim, definição de prazo, alguns aspectos importantes que estão envolvidos no nosso processo de desenvolvimento, mas que não são desenvolvimento em si. Soft skill de negócio. Cara, não adianta eu saber fazer, eu tenho que saber vender. Então, quais são as melhores oportunidades do mercado? Como se posicionar para elas? Como precificar? Como abordar? Como negociar? Como mandar um e-mail que converte? Como criar uma proposta? Como precificar? Como tocar uma reunião? Como criar um funil de vendas? Como criar um ciclo de vendas? Como trabalhar o seu posicionamento? Todos esses aspectos que a gente precisa desenvolver para ganhar dinheiro de verdade e para ter um trabalho realmente valorizado e que a gente não vê, né? São normalmente habilidades que a gente precisa desenvolver fora do universo no code, porque a gente, enfim, a maioria do material que a gente tem disponível está focado em nos ensinar a execução técnica e não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas eu entendo que se a gente não tiver esses três pilares de habilidade, a gente nunca vai exercer o nosso potencial máximo. E aí tem trilhas complementares a isso, né? A gente, por exemplo, tem hoje 36 horas de aula de preparação para certificação oficial, com mais de 200 questões de estudo respondidas, tanto que mais de 50% dos brasileiros certificados hoje são alunos da BeFree. É, e esse número vai aumentar, né? Agora, em janeiro, essa semana, a gente já começa um sprint de preparação para a certificação, onde nós vamos revisar todo esse conteúdo, atualizar ele, por exemplo, com o material do Flusk, que vai começar a cair agora na certificação, com novas questões, com novas discussões, enfim, refrescar esse estudo e esse material para que a gente esteja amplamente preparado para a prova. Além disso, comecei no fim do ano um clube de leitura da BeFree. Ah, não tem nada a ver com clube de leitura, tem tudo a ver com clube de leitura. Os livros serão todos em inglês. O primeiro que a gente está trabalhando é o The Linchpin, que é um livro que fala sobre, tem tudo a ver com o nosso mercado de desenvolvimento, mas não é um livro técnico, é um livro sobre estratégia de mercado que potencializa o resultado de negócios com o uso de software, com o uso de SaaS. Como que produtores de conteúdo passaram a ter um LTV, um lifetime value do seu produto muito maior quando eles injetaram o SaaS, quando eles injetaram software como serviço nas suas estratégias. Por que que é importante discutir isso? Porque, cara, isso abre a nossa mente. Isso dá pra gente isso amplifica o nosso espectro de mercado e amplifica o nosso valor de mercado. Porque o cliente, se ele está tratando com um dev que é quadrado e que ele simplesmente vai obedecer às ordens dele para executar as tarefas, e ele tem a oportunidade de conversar com você, que não é um dev quadrado, é um dev be free, que além de ser foda tecnicamente, de estar em outro patamar de entrega, você tem visão de mercado e de negócio e traz provocações para esse cara que ele não estava esperando, cara, chega a ser injusta essa disputa, é desleal, porque você dá um baile na hora que você ganha essa visão, que você ganha essa perspectiva. Então, além disso, os livros em inglês, para que a gente tenha um ambiente seguro de prática do inglês. Eu não sou professor de inglês. Mas, cara, é um lugar onde a gente. Os livros são em inglês, então você vai ler em inglês. Os nossos encontros quinzenais de discussão do clube de leitura são todos em inglês, do começo ao fim. Então, é a oportunidade da gente exercitar nosso repertório de negócio e um ambiente seguro para a gente treinar o nosso inglês e exercitar o nosso inglês. Então tem uma série de trilhas complementares que vão corroborando e complementando esse conjunto de habilidades que eu considero importantes. Tá? Aqui no PDF tem uma ementa, né, do conteúdo técnico, módulo a módulo, aula a aula e tal. Ao invés de mostrar aqui, vou direto aqui para o Nutro. Tá? Até porque isso aqui tá atrasado já tem muita coisa nova que não está aqui nesse material. E aí eu, enfim, ao invés de eu gastar tempo copiando e colando para cá, acho melhor a gente ir direto ao ponto. Só um último ponto antes de abrir o editor. Cara, todo aluno da BeFree ganha uma cópia do Untitled Pro. O Untitled Pro é o design system que nós usamos dentro da BeFree para a construção do nosso boilerplate. É um design system incrível, super completo, enorme e que vai resolver 95% dos nossos problemas relacionados a desenvolvimento. Por exemplo, isso aqui é a tela de autenticação que ele sugere, né? É, que não coincidentemente está igual a nossa do boilerplate. Aqui eu tenho, por exemplo, num dashboard, a dashboard. Ele tem uma série de sugestões de padrão de dashboard. A gente está seguindo essa aqui.
né? Então, cara, nossos gráficos estão seguindo esse padrão, nossos menus estão seguindo esse padrão, nossas tabelas estão seguindo esse padrão. E você, durante o processo de desenvolvimento, vai aprender tudo, tintim por tintim, com conceito, com contexto, como construir, como não só construir, mas construir da forma mais otimizada possível, melhor estruturada possível, organizada, tá? Então, você ganha um copy do Tyro UI Pro, que custa US$ 129, se eu não me engano. Só isso aí já está valendo aí quase R$ 800, né? Com cotação atual. R$ 700 vai, né? R$ 700 de bônus aqui com o Tyro Pro. Ah, além disso, tem um cupom de US$ 200 do Bubble, né? É o maior cupom que eu conheço de Bubble, com exceção do Microsoft Founders Hub, né? Que eles dão um crédito bem generoso de Bubble por 6 meses. Mas eu consegui com o Bubble, pelo relacionamento que eu construí na BubbleCon, pelo fato de estar no CAC, né, no Comitê de Advisory da certificação, um cupom de US$ 200, que só isso já dá mais de R$ 1.200. Então, se a gente juntar isso com o Tyro do UI Pro, a Befree já sai de graça, né? Mas não bastasse isso, tem todo o conteúdo, todo o material que você vai trabalhar. Por exemplo, na hora que a gente está falando de modelagem de banco de dados, cara, a gente vai desenhar diagrama de banco de dados para que você aprenda esse padrão de trabalho e de planejamento. Além de aprender e construir diagrama do seu banco de dados, ao invés de ficar aquela coisa só na nossa cabeça, a gente vai trabalhar o desenvolvimento seguindo todas as melhores práticas que eu conheço. Então, por exemplo, se eu tenho, é porque aqui tem um monte de página de aula, né, de teste e etc. Mas se eu filtrar aqui do Bootcamp, cara, o nosso aplicativo do Boilerplate inteiro são 2 páginas, porque uma é Reset Password, que é padrão do Bubble 404 também, né, a gente ainda não customizou essas duas, a gente ainda vai chegar nessa aula, mas, cara, tela de login, igualzinho lá, né, Pixel Perfect, de verdade. Aqui o nosso módulo de autenticação, cara, sabe quantos workflows tem na nossa página de login? Só um. Só um que diz que, se o usuário chegar aqui e já tiver logado, manda para o index. Todo o resto de lógica está aqui no nosso módulo. Por quê? Porque essa é a melhor forma possível. Porque esse módulo de autenticação, ele por acaso vai funcionar aqui aplicado nessa página. Mas se eu achar que eu devo colocar ele num pop-up em outro lugar do meu app, eu reaproveito esse elemento reutilizável e jogo lá. Esse elemento reutilizável, inclusive, cara, todo o meu módulo de autenticação, né, que é criar conta, resgatar senha e fazer login, ele está aqui. Eu não tenho nada além desses campos. O campo de e-mail e senha para o login é o mesmo campo de e-mail e senha para o cadastro. O mesmo campo de e-mail do login do cadastro é o mesmo do resgatar senha. E eu simplesmente mudo todos esses nomes, todas essas estruturas, todos esses valores, dinamicamente de acordo com o tipo de autenticação que eu tô executando naquele momento nesse módulo. Aqui eu já tenho com você todo o conceito de Custom Event. Por que é importante usar Custom Event? Custom Event, se a gente pensar na programação tradicional, é o equivalente a funções, onde eu crio sequências lógicas e reaproveito essas sequências lógicas de onde eu quiser, sem me preocupar em manter integridade em lugares diferentes para a mesma regra, porque eu crio ela em um lugar só e todo lugar, e qualquer lugar do meu aplicativo eu consigo acionar essa mesma ação mantendo um padrão. Por que que eu fiz num elemento reutilizável? Um elemento reutilizável no Bubble, se a gente pensar na programação tradicional, ah, é o equivalente a widgets, a componentes que eu crio e reaproveito na minha aplicação. Tudo isso torna a minha aplicação enxuta, tudo isso torna a minha aplicação otimizada, tudo isso torna a minha aplicação fácil de manter e tudo isso torna a minha aplicação flexível, profissional. É um tipo de trabalho, é um tipo de estruturação que você não vai ver um amador fazendo. Se eu, como recrutador, como um selecionador, né, não sei nem se esse termo está certo, mas se eu estiver no papel de selecionar um profissional e, e eu recebo um portfólio A que está ok, funcionando, mas está bem tradicionalzinho, né, aqui tem um conjunto, um grupo para
sign-in, um grupo para sign-up, um grupo para forgot password e tal, vai funcionar. Ou pior, tem uma página para cada um, que é pior ainda, mas às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece. E eu recebo um outro que está todo dinâmico, todo otimizado, todo bonitinho, onde as ações são enxutas, onde toda a lógica tá dinâmica. Cara, é outra coisa. É completamente diferente, entendeu? Se eu venho aqui no index e, cara, o meu index está todo organizado, enxuto, o meu index sabe quantos workflows tem? Só isso aqui. Se a página é carregada, o que é que ele vai fazer e etc. Se o outro, se o usuário não tiver logado, eu mando ele para a tela de autenticação. E as outras aqui que eu vou fazer, algumas pequenas ações de pegar o path da URL para setar qual é a visão que ele está. Enfim, alguns custom events e algumas ações que a gente usa para tornar o nosso app dinâmico. Aqui dentro eu tenho um dashboard. Esse dashboard, que é um outro elemento reutilizável, tá vendo que ele tem três, ó, vamos abrir aqui um preview. Tá vendo que ele tem três blocos aqui de KPI, de indicador? Total de eventos, um outro KPI, um terceiro KPI. Esses três blocos aqui são do mesmo elemento reutilizável. Só que esse elemento reutilizável, ele tem alguns parâmetros que tornam ele o que eu chamo de elemento super reutilizável. Onde esse elemento super reutilizável, ele assume características e propriedades diferentes de acordo com pequenas coisas que nós setamos nele. O que está alimentando esses dados aqui, o que está vindo para alimentar esses dados, quando eu faço aqui um filtro de data, por exemplo, a mesma ação que faz essa atualização, ela atualiza todos os dados desses indicadores de uma vez só. Porque eu gero isso aqui, trigo uma ação de back-end, esse back-end me devolve esse dado já tratado, já calculado para o front. Eu não preciso calcular de novo esse dado no primeiro KPI, depois no segundo, depois no terceiro, comparar com o mês anterior, porque se você reparar, isso aqui é dinâmico. Eu botei dezembro, só teve 7 eventos, menos 91% em relação ao mês anterior. Se eu botar novembro, 78, que foi 500% a mais do que o período anterior que eu selecionei. Perdão. Todos esses dados são dinâmicos, são calculados de uma vez só, devolvidos para o front de uma vez só. Esses dois gráficos, eles são parecidos, né? Mas eles são diferentes. Porém, esse tem um botão, esse não tem. Esse é donut, esse é pizza. Esse tem a legenda, esse não tem. Esse tem o valor aqui dentro, esse aqui não tem. Mas se você for olhar para dentro, é o mesmo elemento reutilizável, que com alguns parâmetros diferentes tem propriedades distintas, o que torna ele um elemento super reutilizável, o que torna ele um elemento super dinâmico. Então isso torna a minha aplicação absurdamente melhor, porque ela é uma aplicação menor, ela é uma aplicação mais enxuta, ela é uma aplicação mais otimizada, ela é uma aplicação profissional. Isso aqui está em número, isso aqui está em dinheiro, mas é o mesmo reutilizável com dois parâmetros diferentes que têm características distintas. Por exemplo, se a gente vier aqui para clients, cara, olha como é bonitinho. Olha como a gente tem uma interação suave, gostosa, né? Não é seco. Mesma coisa se a gente vê aqui para users. Eles estão seguindo o mesmo padrão, a mesma lógica. Esse filtro de range aqui, por exemplo, é um elemento reutilizável. Esse filtro de range de datas é um elemento reutilizável. Toda a minha lógica de trabalho, ela segue um padrão. Isso torna o meu processo de desenvolvimento muito mais rápido. Se eu tenho, por exemplo, esse meu elemento aqui de gestão de usuário, é o mesmo elemento que eu tenho aqui, só que aplicado num contexto diferente, aplicado num cenário diferente. Mas é o mesmo elemento, exatamente o mesmo elemento, né? Para resgate de senha, para correção de e-mail e etc. Isso torna o meu padrão de trabalho muito mais alto. Na hora que eu vou cadastrar aqui um cliente, por exemplo, apesar de estar tudo em inglês, cara, se eu trabalho aqui, por exemplo, vou cadastrar um cliente pessoa jurídica. Eu sei que isso aqui não é nada demais para quem já é um dev, né, calejado do mercado. Mas, cara, preenchi o CNPJ, ele já trouxe todos os dados da receita, tudo bonitinho, sem precisar digitar, sem precisar apertar nada. É besteira? Pode ser. Todo mundo faz? Não. Então, toda essa estrutura de trabalho, todo esse padrão de trabalho que a gente não tem normalmente, que a gente não encontra por aí em qualquer lugar,
é o que eu trago dentro do processo de desenvolvimento na trilha técnica com o boilerplate. E ele é um elemento vivo, dinâmico, né? É um ser dinâmico. Aqui dentro da trilha de desenvolvimento do boilerplate, cara, a gente tem integração com a API, a gente tem backend workflow, a gente tem elementos reutilizáveis, a gente tem custom events, a gente tem... Cara, tem tanta coisa aqui em tão pouca atividade, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante dentro desse processo. Além disso, tem um milhão de coisas, né? Como eu comentei, eu tenho a trilha principal de, 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 de desenvolvimento, né? Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, na trilha, na aula de deixa eu tirar aqui o debug mode, na aula extra técnica focada em mobile, e na época a gente não tinha ainda o editor nativo, né? Cara, aqui a gente trabalhou todo essa construção dessa aplicaçãozinha. Deixa eu ver aqui onde é que a gente aperta para ele abrir, porque eu não lembro exatamente onde foi que eu coloquei a ação de abrir. Aqui de notificação, aqui do perfil, onde é, cara, que a gente abre? Não lembro, faz tanto tempo, é só... Ah, era aqui. Ó, se eu clicar aqui, ele abriu esse elemento. Se eu clicar aqui, ele vai abrir bonitinho, como se fosse um aplicativo. Só que tudo isso aqui é bubble. É gostoso de trabalhar. Eu tenho uma splash screen aqui de carregamento. E você vai ter todo passo a passo para construir isso. Não sei se você vai conseguir ver aqui o efeito de Glass Morphemes, né? Aqui não é nem Glass Morphemes nesse caso, é só o efeito de vidro fosco. Aqui no que está rolando por trás, usando um pouquinho de CSS. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, na aula de design, cadê? Test Direction, API, Calendar. Teve aula técnica, por exemplo, onde a gente construiu calendários 100% nossos. Ah, tá aqui. Esse aqui foi um layout que a gente pegou no Dribbble, se eu não me engano, e reproduziu esse layout na aula, Pixel Perfect, ponto por ponto. Qual a lógica, por exemplo, para eu mudar essa cozinha aqui do header, mudar a logo, para aplicar essa borda de formato não convencional, essa sombra não convencional, né, para construção. Isso aqui por trás desse ícone não é uma imagem, isso aqui é um degradê, um gradiente em CSS. Como que a gente faz isso? Né? Então, dentro do processo construtivo técnico, eu trabalho a evolução do seu perfil técnico, a evolução da sua competência técnica, abordando todos esses aspectos. Se a gente for aqui, por exemplo, para os plugins, cara, a gente teve aula de plugin onde a gente desenvolveu, deixa eu ver qual foi esse aqui. Esse aqui foi o plugin do emoji. Nós construímos um emoji picker, nós pegamos esse código, esse projeto no GitHub, adaptamos ele para o Bubble e trouxemos ele uh, totalmente customizável, de Dark Mode ou Light Mode, tamanho dos emojis. Cara, tá tudo aqui construído, tintim por tintim, você vai conseguir construir ele do jeito que você quiser. Deixa eu ver qual foi esse outro aqui. Esse aqui... Ah, esse aqui é outro projeto, a gente pegou lá no GitHub um projeto de um canvas, né, de desenho, de fluxograma e etc. Transformou ele no plugin e trouxe para cá. Posso vir aqui, vou desenhar, vou adicionar sei lá o que, com linha, vou adicionar outra coisa. Bicho, tudo isso aqui é um plugin que nós desenvolvemos, que está aqui. O código desse plugin está aqui. E a gente trabalhou todas toda essa construção juntos em aula. Você vai aprender a fazer isso. Cara, tem um monte de coisa, né? Script para converter grupo para PDF e você ter liberdade de fazer isso sem a necessidade de depender de nada que já venha pronto. Cara, se a gente fosse passar aqui por todos os aspectos, a gente não sair daqui tão cedo. Aqui no Panda eu deixei ele até aberto, só para a gente ter uma noção. Já são mais de, deixa eu ver quantas horas. Já são mais de 155 horas de aula disponíveis. 155 horas de aula disponíveis. É muita coisa. É muita aula.
e ainda falta um monte de aula entrar. Se a gente abrir aqui o Nutro, que é onde estão as aulas, aqui tem um programa de preparação para certificação, são 17 aulas, são 36 horas de aula. Aqui da Bifree Academy, onde a gente tem os módulos trilha introdutória, primeiros passos do boilerplate, dashboard do boilerplate, gerenciamento de usuários, gerenciamento de clientes, soft skills de negócio, soft skills técnicas, aulas técnicas extras, outras aulas extras, clube de leitura. Cara, e como eu comentei mais cedo no vídeo, tem aí mais umas 50, 60 aulas do boilerplate entrando no ar até o fim do mês, para a gente finalizar o boilerplate e começar o nosso app, nossa plataforma da Befree. Muitas das aulas têm PDF de apoio, então, por exemplo, sei lá, deixa eu abrir aqui, integração com OpenAI, dicas avançadas, né? Orientações avançadas de Zeno, como usar a sintaxe de SQL no Zeno para você criar suas próprias funções, seus próprios triggers, e não ficar dependendo do que ele também te dá ali de mão beijada, personalização de UI e UX para dispositivos móveis, resolução de problema e debugging, técnica avançada de CSS, construção de dashboards e relatórios. São 2 aulas complementares para isso. Refatoração, performance e otimização, segurança, design responsivo, integração com APIs externas, calendário customizado. Cara, construindo um form builder dinâmico, para você construir o seu form builder dinâmico. Desenvolvimento de plugins, 2 aulas complementares. Tem um monte aqui de. Deixa eu ver se essa de APIs externas tem material de apoio aqui para baixar. Arquivos. Não tem. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, pega aqui na preparação para certificação que eu sei que tem. Muitas aulas têm os PDFs para você estudar depois, para você baixar, né, para você depois criar o seu livrinho da Befree. Se a gente for aqui, por exemplo, na parte de soft skill de negócio, abordagem comercial e funil de vendas. Se a gente for olhar aqui, todo o material de PDF está disponível para você. Então, cara, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Caso você entenda que de fato você quer entrar para trabalhar profissionalmente com Bubble, eu sou suspeito para falar, mas você pode tirar essa dúvida com quem já está no grupo há mais tempo, com os resultados que são reais e que são é, 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 sólidos, qual é a percepção deles e tire suas próprias conclusões. 2025 está começando. É um momento onde nós temos um ano inteiro pela frente para trabalhar a nossa evolução e o nosso posicionamento profissional. E eu acredito que eu consigo te ajudar, né? Acabei não mostrando, mas, por exemplo, aqui é o nosso Discord, né? Se a gente olhar aqui, tem, cara, é um grupo extremamente ativo, extremamente generoso, que, cara, tá absolutamente em sintonia, onde a gente discute dúvidas técnicas, onde a gente compartilha nossas conquistas e nossas vitórias, onde a gente troca ideia de negócio, onde a gente interage, né? Onde eu, por exemplo, compartilho leads e oportunidades extremamente específicas, né? Oportunidades que não estão disponíveis em todo lugar, oportunidades que headhunters me procuram, oportunidade de empresas e profissionais que me procuram diretamente porque sabem que eu vou indicar pessoas que têm um ótimo perfil. Vaga de $3.200, vaga no Brasil de R$ 8.500, vaga fora também de mais de $4.000. Essa vaga aqui também, não lembro o salário dela, mas é uma vaga muito boa pagando em dólar. Vaga de agência brasileira pagando R$ 14.000. Vaga pagando 35 euros por hora, que o Headhunter me procurou, não é uma vaga que estava por aí em todo canto. Então, assim, é um lugar extremamente rico, extremamente colaborativo, onde todo mundo que está ali está olhando para o mesmo lugar. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tenha, fico à disposição. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora certa de acontecer. Então, quando for sua hora, você vai saber e eu vou estar pronto para lhe receber e lhe ajudar no que eu puder. Beleza? Um abraço, um bom trabalho, um bom 2025 e tamo junto.